Então, dentro desses aspectos, dessas revoluções, nós vamos ter vários momentos das monarquias, né? Das várias monarquias e dinastias que nós tivemos na Inglaterra revolucionária. Então a gente vai falar agora da dinastia Tudor. Essa dinastia ela durou muitos anos, né? Então 100 anos, e dentro desses 100 anos ela construiu esses vários reis e rainhas, né? Todos advindo de duas famílias, né? Os Lancasters, e nós vamos ter também aqui a Guerra das Duas Rosas, né? Nós vamos ter a Guerra de 100 Anos, todos aí dentro da dinastia Tudor, né? Essa guerra entre a Inglaterra e a França, né? Que teve um desfecho apenas quando houve um casamento, né? Entre os dois tronos. Mas o que o que interessa aqui para a Revolução Inglesa, para essas revoluções, o que interessa, o que aconteceu de tão importante e qual rei vem melhorar, dar ferramentas, né? Atribuir modos e ações para que essas revoluções acontecessem. O rei, dentro da dinastia Tudor, existiu, né, um rei chamado Rei VIII, Henrique VIII. Esse rei, ele teve várias esposas e só teve um filho. E por ele ter várias esposas, ele também era muito criticado pela Igreja Católica. Ele não queria estar mais casado com a sua Catarina, que era a sua esposa, e separou dela. Queria separar dela. E foi ao Papa, que nessa época precisava, né, de aval da Igreja Católica Apostólica Romana. E o Papa era sempre o último a dar a palavra. E aí ele não permitiu que o Henrique se separasse, porque ele queria ter um filho, porque o único filho que ele tinha morreu muito jovem. Então ele só tinha na sucessão mulheres, certo? Então ele vai e rompe com a Igreja Católica e cria, né, e estabelece a Igreja Anglicana. E essa igreja, ela tem aspecto meio que protestante, né? E ele protesta, é como se fosse um protesto, né? Essa ação dele de romper com a Igreja Católica, um protesto aos dogmas, às leis, né, divinas da Bíblia, pregada pelos católicos. Então ele vai de encontro à Igreja Católica e se separa, e assim surge a Igreja Anglicana, que tem como ele o indicado por Deus. Então ele vai presidir essa igreja, o próprio rei, certo? Então aí surge a Igreja Anglicana. Então, mas isso é importante, por que é tão importante a gente falar isso? Porque a Igreja Anglicana, ela vai representar um grupo social, né? Uma casta, como vamos dizer assim, né? Na cultura indiana. Mas nesses grupos sociais ingleses, nós vamos ter os nobres e o rei, que vão se pautar a sua crença, a sua fé na Igreja Anglicana, certo? E já no processo de transformação, né, dessa bolha de transformações
seguidas que aconteciam na Inglaterra nessa época, burgueses cerqueando seus espaços, os burgueses urbanos, né, produzindo manufaturas, produtos manufaturados, vendendo, comercializando esses produtos, principalmente tecidos, né? É muito importante falar isso, porque a Inglaterra tem essa tradição de ser aquela grande precursora nos tecidos, né? No algodão e nos... Então, de massificar, né? Esse comércio de tecidos. Então esses caras estão a cada dia que passava, a cada momento, a cada mudança, né, de costumes, de processos de investimentos e de produção da circulação da moeda, né, eles iam a cada dia ficando mais ricos, os burgueses, e detendo mais poder econômico. E isso desgostava muito os monarcas. Contudo, a Inglaterra, além disso, tinha realmente alguns acordos políticos e tinha feito algumas ações no âmbito da navegação, né? Ela teve um momento que tinha o total monopólio da navegação, porque todos os comércios todos os países que tinham comércio com a Inglaterra tinham que utilizar os navios ingleses, né? Fora que a Elizabeth I, que é a filha do Henrique VIII, ela, ali em meados do século XVI, né, antes do século XVII, ela vinha já também produzindo, dentro da sua administração, um poderio econômico, pois ela trabalhava com os corsários, né? Ela pegava e mandava esses corsários invadirem as naus e os navios de outros que estavam fazendo o comércio de escravos africanos, e atacar e roubar esses navios e trazer as riquezas desses navios, desse roubo, para a Inglaterra. Então ela vai montando aí, vai guardando aí um grande tesouro, né? E aí a gente vai vendo a ascensão econômica da Inglaterra em todos os setores, né? Principalmente econômico, em todos os setores, grupos e níveis sociais, né? Os burgueses e a monarquia também enriquecendo, né? Então esses grupos, eles estavam sempre produzindo. Então Londres chegou a ser a cidade com mais pungência econômica no século XVII, de toda a Europa, certo? Então a burguesia aí já está nessa ascensão desde os primórdios, né? Nós vamos pegar ali, então, na época ainda do cerceamento, né, dos pequenos burgueses, né, dos pequenos produtores, que são os pequenos burgueses que vão surgir, né, no campo também. Esses pequenos produtores cercam ali suas propriedades para criar ovelhas, né, e fazer a lã, né, e produzir lã. Para isso eles tinham que cercar todo o seu território, e expulsaram os camponeses, porque os camponeses que ainda adivinham da Idade Média, com aquela mesma prática de servil, né, de servir ao dono da terra, e ainda com aquela mesma tradição, eles se viram agora inúteis para os produtores de lã, né, aqueles que estavam ali na produção de moeda circulante a partir dessa engenharia de cercar e criar a ovelha e trazer essa lã.
Então, esses camponeses, é importante dizer que eles estavam ali sem ter para onde ir, né? Então, eles começaram a perambular pela Inglaterra como mendigos, pedintes, né? E foram para as zonas urbanas, né, da Inglaterra para oferecer mão de obra barata, e aí vários acontecimentos vão se dar nesse âmbito da mão de obra barata, e surgiu aquela figura do proletário, né? Mas diante dessas questões, voltando ainda para os conflitos que surgiram nessa época, nós vamos ter uma dinastia que vai ser bem representativa de manter essas relações monarcas absolutistas, que é a monarquia, e a gente vai dizer a dinastia Stuart, né? Que ela passa muitos anos no poder, né? Esses representantes hereditários dessa família, dos Stuarts, e eles vão ser vão surgir, né? Vai estar em um momento histórico que, como estão aí os burgueses se impondo como os grandes feitores da riqueza também da Inglaterra, e eles também queriam a partir, e isso, olha, gente, já vai começar há tantos anos atrás, né? Há tantos anos atrás. Só um instantinho, deu um probleminha aqui.